George Orwell está por toda parte, mas dessa vez eu não estou falando do Big Brother, o grande irmão que tudo vê e controla, e sim da influência do autor britânico na cultura pop. Músicas, filmes, séries de TV e HQs se inspiram diretamente em George Orwell ou então fazem referência a esse autor que é um dos mais lidos do mundo. No vídeo de hoje eu trouxe algumas obras em que George Orwell dá as caras. E na segunda parte do vídeo eu vou falar desse autor para além das suas obras mais conhecidas, 1984 e A Revolução dos Bichos. Vocês sabiam que George Orwell é estudado nas faculdades de jornalismo mundo afora? Fica para descobrir. A banda britânica Radiohead, que eu adoro, tem uma canção chamada, em português, 2 mais 2 igual a 5, do álbum Hail to the Thief, de 2003. O nome da canção faz referência ao conceito do duplo pensar, presente em 1984. Aliás, o vocalista da banda, Thom Yorke, disse em uma entrevista que na época de composição do álbum, ele estava escutando muitos programas políticos na BBC. E nas manhãs corridas, em que ele estava na cozinha preparando o café da manhã do filho, ele rabiscava no seu caderno algumas frases sem muito sentido. Segundo ele, eufemismos orwellianos que os governos americano e britânico adoram. E um desses eufemismos orwellianos, 2 mais 2 igual a 5, é usado como título da primeira faixa do álbum. O protagonista de 1984, Winston Smith, discute justamente sobre essa frase, 2 mais 2 igual a 5, ponderando se declarações falsas poderiam ser vistas como verdade se o governo, por meio de propaganda, convencesse o público geral, criando então uma realidade consensual. E se você pensou em fake news, você está corretíssimo. Na canção, Thom Yorke usa essa referência para expressar a sua insatisfação com membros da sociedade que, segundo ele mesmo, deixam coisas terríveis acontecerem sem tentar ajudar ou se informar melhor. E para entender mais profundamente todo o universo de 1984 e o conceito de duplo pensar, eu recomendo que vocês assistam às videoaulas da especialista Débora Tavares. Elas estão aqui no canal, disponíveis para todo mundo. Já o Caetano Veloso, sim, o nosso muso absoluto da música, tem uma canção chamada Como 2 e 2. Essa canção foi feita quando Caetano Veloso estava exilado em Londres, ou seja, durante o período da ditadura militar no Brasil. E há quem diga que ela tem sim relação com o 2 mais 2 de George Orwell. Essa música tem várias interpretações, como a de Gal Costa e a de Roberto Carlos, e tem um verso que diz o seguinte: meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo, como 2 e 2 são 5. Se esse deserto a que se refere Caetano Veloso é um cenário meio distópico, eu deixo para sua interpretação. No mundo das séries audiovisuais, Black Mirror é aquela que mais traz elementos orwellianos. Aliás, recentemente estreou a 6ª temporada dessa série de sucesso criada por um britânico também, o Charlie Brooker. Black Mirror é uma série do tipo antologia, ou seja, cada episódio tem uma história com começo, meio e fim. E várias dessas histórias trazem temas como controle tecnológico e governos autoritários, temas bem orwellianos. Hated in the Nation é o 6º e último episódio da 3ª temporada e foi ao ar em 2016. Esse episódio aborda o poder das redes sociais, uma sociedade constantemente vigiada e também as consequências imprevistas da tecnologia. Em um futuro próximo, as detetives Karen Park e Blue Coulson são encarregadas de investigar uma série de assassinatos que ocorrem com pessoas que foram alvos de ataques de ódio nas redes sociais. As vítimas são identificadas com uma hashtag chamada Death
Two, que rapidamente se torna viral e ganha popularidade. E as vítimas são mortas por insetos robôs que parecem drones e são controlados remotamente. À medida que a investigação avança, as detetives descobrem uma relação entre essas mortes e a empresa de mídias sociais Granular. Esse episódio aborda a cultura do ódio online, a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia e mídia e também as consequências terríveis da vigilância em massa. Além disso, esse episódio também aborda questões sobre privacidade, o poder das multidões online e a desumanização resultante do anonimato nas redes sociais. Mais orwelliano impossível. O cinema adora uma distopia e eu não podia deixar de falar do filme Brasil, de Terry Gilliam, lançado em 1985. Esse filme mescla elementos da ficção científica, da sátira política e da fantasia para criar um futuro distópico burocrático e todo distorcido. A trama acompanha a vida de Sam Lurie, um funcionário do governo que trabalha em um mundo fictício onde o Estado domina tudo e a burocracia reina. Só que Sam é um homem sonhador que se perde nos seus devaneios e imagina uma mulher que ele julga ser o seu grande amor. Bom, o fato é que Sam se vê envolvido em uma série de eventos surreais, bizarros e começa a questionar a realidade e o sistema autoritário em que ele vive. Ele também se vê no meio de uma trama de confusão e caos quando uma máquina falha, causando a morte de uma pessoa inocente, e ele vira alvo de uma organização governamental sinistra. Mas vejam só, George Orwell dá as caras em histórias mais leves também, como no filme Quase Famosos, dirigido por Cameron Crowe e lançado em 2000. Eu adoro esse filme e me lembrei que ele tem um diálogo citando o famoso escritor britânico. Esse filme é baseado nas experiências do diretor como um jovem jornalista musical em 1970. No filme, há uma cena em que o personagem Lester Bangs, interpretado pelo ator Philip Seymour Hoffman, dá conselhos ao protagonista William Miller, interpretado por Patrick Fugit. Lester Bangs é um jornalista famoso, experiente, uma espécie de mentor para o jovem protagonista que vai acompanhar uma banda de rock na sua turnê e escrever a sua primeira matéria, justamente para a famosa revista Rolling Stone. Durante a conversa, Lester Bangs diz a William: "A música nova é ótima porque nos faz acreditar e lembrar que o futuro é bonito. Mas não fique longe de Orwell e Huxley, eles são essenciais." Ou seja, uma dosezinha de pensamento crítico sempre é bom, mesmo que você seja aquele tipo de pessoa otimista que acha que o futuro será lindo. A referência a George Orwell é bem breve, mas é justamente aquele tipo de detalhe que, na minha visão, torna os diálogos de séries e filmes mais saborosos e inteligentes. George Orwell também é citado nos diálogos dos filmes Educação, de 2009, Clube da Luta, de 1999 e O Show de Truman, de 1998. E a família americana mais conhecida da animação, presente na série de maior duração do Ocidente, Os Simpsons, também fez sua pequena homenagem a George Orwell. Na segunda temporada, no episódio 19, um professor substituto chamado Sr. Bergstrom, dublado pelo ator Dustin Hoffman, faz referência a George Orwell em um diálogo com a personagem Lisa. Lisa pergunta ao professor qual a opinião dele sobre a autora Laura Ingalls Wilder, uma autora norte-americana que escreveu livros infantis. Muitas dessas histórias se passam em fazendas e têm animais como personagens. O professor então responde: "Bem, de certa forma, ela é como George Orwell, mas sem o lado sombrio." É um comentário irônico e ácido, bem ao estilo da série. É bem provável que George Orwell continue a influenciar a cultura pop. E se você se lembra de outros filmes, séries, músicas que se inspiram nele,
pode colocar aqui nos comentários, vamos completar essa lista. E hoje eu tenho um recado bem importante. Tem livro de bolso novo chegando em Antofágica e é justamente 1984, de George Orwell, que dessa vez recebeu uma capa maravilhosa da artista Ana Luzia. A coleção de bolso tem um tamanho ótimo para você levar o livro no seu rolê, na mochila, no ônibus, no metrô. A capa é brochura e a gente pensou em um tamanho de letra que torne a experiência de leitura bem confortável. O 1984 tem o mesmo tamanho dos outros exemplares da coleção Nano. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. E com o QR Code vocês acessam todos os textos extras. O livro está em pré-venda. O lançamento vai ser no dia 22 de julho e vocês já sabem, né? Na pré-venda o preço cai pela metade. 1984 está custando R$ 17,45. O link para você pegar o seu exemplar está na descrição do vídeo. Lembrando que sempre que você compra livros pelos nossos links, você colabora com o trabalho aqui do canal e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo bem caprichado. Shout out his name. No último dia 25 de junho, comemoramos 120 anos do nascimento de George Orwell. Ele é mais conhecido pelas obras 1984 e A Revolução dos Bichos, mas ele passou a maior parte da sua vida atuando como jornalista. Ele foi ensaísta, crítico literário e comentou sobre política em grandes jornais e também jornais de esquerda. E ele também teve um programa sobre política na rádio BBC. No seu ensaio Por que Escrevo?, George Orwell diz que é impossível avaliar os motivos de um escritor sem saber um pouco sobre o seu desenvolvimento inicial na escrita. A escrita de George Orwell tem muita qualidade descritiva e, de fato, lhe interessava escrever sobre as suas experiências pessoais. Acontece que o contexto histórico em que ele viveu acabou encaminhando o autor para escrever por propósito político. Orwell serviu durante 5 anos na Polícia Imperial Indiana, na Birmânia. E durante esses anos ele começou a pensar criticamente sobre as autoridades. Voltando da Birmânia em 1928, atraído pelo baixo custo de vida na cidade, ele se muda para Paris. Em Paris, ele até chega a colaborar com alguns jornais, mas ele tem o seu dinheiro roubado e por isso vai trabalhar como lavador de pratos, um plongeur, num hotel chique de Paris. E essa experiência o faz ver de perto a vida dos trabalhadores. Creio que se deve começar dizendo que o plongeur é um escravo da vida moderna. Não que haja necessidade de ter pena dele, pois está em melhor situação do que muitos trabalhadores braçais. Mas ainda assim, não é mais livre do que se fosse comprado e vendido. Seu trabalho é servil e sem arte. Pagam-lhe apenas o suficiente para mantê-lo vivo. Só tem férias quando é demitido. Se os plongeurs pensassem, teriam criado um sindicato há muito tempo e feito greve por um tratamento melhor. Mas eles não pensam, porque não têm tempo para isso. A vida que levam fez deles escravos. George Orwell não escreve sobre a vida dos proletários observando tudo de fora, e sim ali com eles entendendo tudo por dentro. Na pior, em Paris e Londres, sua primeira obra, publicada em 1933, é um romance-reportagem. Seu manuscrito foi rejeitado por vários editores, até ser aceito por Victor Gollancz. Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, acho que sim. Mecenas de escritores politicamente radicais. Essa obra foi concebida a partir das chamadas expedições de mendicância do autor, que passava dias mendigando pelas ruas de Paris e Londres, conhecendo outros mendigos e anotando tudo isso. George Orwell descreveu a miséria. E isso vem também da influência da literatura naturalista, em voga na época, e também dos autores que ele admirava. Apesar do relato ser autobiográfico, em parte ele é também ficção, porque
Porque George Orwell escolheu fazer essas expedições de mendicância. Ele nunca de fato precisou viver dessa forma para sobreviver. Ele fez essas expedições por livre e espontânea vontade. E já que estamos falando de George Orwell retratando fatos reais, vocês sabiam que o seu nome é na verdade um pseudônimo? Ele nasceu Eric Arthur Blair, mas ao publicar o livro, ele ficou com receio da repercussão familiar caso as suas expedições mendicantes fossem descobertas pela sua família. Podemos identificar, já nesse primeiro trabalho, vários traços que serão características da sua obra. A linguagem simples e direta, a opressão do cidadão pelas autoridades e a crítica ao sistema capitalista. O Caminho para Wigan Pier é o segundo livro de relatos ensaísticos do autor, depois da publicação de 3 romances. Nele, ele retrata a condição de vida dos trabalhadores das minas de carvão no norte da Inglaterra. Segundo a professora e pesquisadora Débora Tavares, a obra sugere alguns dos desafios enfrentados por George Orwell na sua literatura como um todo. Trata-se de um autor que deseja romper com a perspectiva de sua própria classe, fazendo que o teórico do mundo da escrita consiga lutar ao lado do proletariado. O Caminho para Wigan Pier foi uma encomenda feita por Victor Gollancz, o editor do seu primeiro livro, para retratar a vida dos operários no norte da Inglaterra e publicar esse ensaio no Left Book Club. Segundo Débora Tavares, a obra parte do ponto de vista da classe média e é direcionada a ela, porque tem o objetivo de sensibilizar essa classe que não passava nem de longe pelas privações enfrentadas pelos operários. O livro faz uso de descrições e fatos altamente chocantes, tudo com o objetivo de sensibilizar e causar alguma reação, que fosse ao menos reflexiva sobre as desigualdades na Inglaterra e de como, segundo o autor, o socialismo poderia oferecer mais saídas em relação ao que o capitalismo na época oferecia. Bom, no final de 1936 começa a Guerra Civil Espanhola. Orwell, já filiado ao Partido Operário de Unificação Marxista, decide ir para a Espanha e lutar ao lado dos republicanos, na Catalunha rebelde. Ele se torna oficial da milícia do partido e comanda um pelotão de guerrilheiros estrangeiros. Vida intensa, hein, George Orwell? Durante esse período, ele ficou no meio do fogo cruzado entre diferentes tendências da esquerda e, no fronte, acaba sendo baleado no pescoço. Declarado inábil para o combate, ele volta então para a Inglaterra e escreve Homenagem à Catalunha, traduzido às vezes como Lutando na Espanha. E para terminar o vídeo, eu vou trazer um trechinho dele mesmo. A Guerra Espanhola e outros eventos de 1936 e 37 mudaram as coisas, e depois disso eu me tornei ciente do meu lugar. A partir de 1936, toda a linha que escrevi em trabalho sério se voltava, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e era a favor do socialismo democrático, tal como o compreendo. Em um período como o nosso, parece-me absurdo pensar que seja possível evitar escrever sobre tais assuntos. Os livros de não ficção de George Orwell são tão interessantes quanto a sua ficção. Fica aqui o convite. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!